identificar os estressores sociais atuais. Às vezes, essa depressão se iniciou ou então está se perpetuando por causa de um estressor muito óbvio, né? Às vezes, uma situação de violência intrafamiliar, às vezes, um familiar com problema com drogas, né? Então, eu atendo muito, por exemplo, senhoras com depressão, porque o filho, né, está usando drogas ilícitas ou álcool, ou que o esposo está usando drogas ilícitas e álcool, né? E você pode oferecer tratamento para esse parente, né, para essa pessoa, e também trabalhar com essa pessoa o seguinte: olha, se essa outra pessoa é adulta, ela tem as próprias escolhas dela, né? E você vai fazer o que você pode, mas você não pode forçá-la a ser como você quer, né? Então é muito importante isso, às vezes a gente identificar um estressor, né? Que às vezes é uma coisa que pode ser resolvida, às vezes é uma coisa que não, mas às vezes tem que trabalhar com a pessoa a ideia de que ela não é a principal responsável por aquilo, né? Eu sempre falo muito sobre a questão dos filhos adultos, né? Muitas mães caem em depressão por escolhas que os seus filhos adultos fazem, né? E às vezes elas não podem fazer nada a respeito, tem que começar a se focar na própria vida e deixar os seus filhos adultos seguirem as suas, né? Muito importante identificar os familiares. Quase sempre no núcleo familiar tem aquela pessoa com quem o paciente se dá melhor, né, com quem ele pode conversar mais, né? Tem sempre aquela pessoa mais propensa a ajudar e tem sempre aquela, né, ou quase sempre aquela galera que vai dizer: não, isso é besteira, não sei o quê. Então, identificar quem é que pode ajudar, né? Como eu repito, ajudar, né, sem julgar, né? Eu não coloquei aqui, porque também eu não vou entrar aqui, mas é evidente que tem todo um grupo, né, de terapias não farmacológicas fornecidas por profissionais, né? E aí a avaliação vai ver o perfil de cada pessoa, né? A própria terapia psicológica, né? A psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, né? A terapia ocupacional, a musicoterapia, né? As terapias complementares, né? Tem uma série de coisas que pode, né, ser oferecida para essas pessoas. Depende muito do lugar onde elas estão, do município, do recurso que se tem, né? Então, por isso que eu tento sempre focar nas coisas mais simples que podem ser feitas na comunidade, no território, né? Mas citar aqui que, né, as terapias não farmacológicas fornecidas por outros profissionais são muito, muito importantes, né? E assim, eu não tenho nem conhecimento para falar tanto sobre elas, mas deixar aqui citado a importância dessas terapias para a pessoa com depressão. Então, a gente falou agora há pouco, né, da importância do tratamento não farmacológico, né? Teve algumas coisas que eu não citei, né? Por exemplo, eu posso falar na experiência de Cruz, né, da terapia comunitária, né, que é uma coisa que se pode fazer no território, que é muito útil, né, para aqueles pacientes que se sentem bem em contar seus problemas em grupo. Tem aquele paciente que não vai se sentir bem, não vai querer falar, né, vai preferir ficar só como um profissional, etc. E da experiência de Sobral, eu lembro e cito muito a massoterapia, né, que tinha excelentes resultados, né. Muitas vezes, eu repito, a terapia não farmacológica pode ser suficiente para o paciente leve e moderado não precisar sequer tomar remédio. Agora, tem casos, né, aquele caso já do moderado para o grave, né, que vai ser preciso tomar remédio. E quando isso for acontecer, não tem que ter tabu nenhum, não é o fim do mundo. Ai meu Deus, vou tomar remédio controlado. Pelo contrário, a maioria dos remédios, né, diferente do que as pessoas pensam, não viciam, né? A maioria dos remédios são de faixa vermelha, não são de faixa preta, né, que são aqueles que classicamente, né, as pessoas têm medo porque viciam, né? E mesmo os remédios de faixa preta, se você usá-los, né, com a orientação do seu médico, de forma correta, com o acompanhamento correto, eles podem ser muito úteis e você pode usar sem ter grandes problemas. Já falamos mais sobre isso. Então, até esse ponto aqui da palestra, né, interessa a todo mundo. Esse final ele vai interessar principalmente ao pessoal das biológicas, né?
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, né? Mas claro que conhecimento nunca faz mal, né? E a gente de saúde, os técnicos de enfermagem, as pessoas que estão, né, no cuidado, né, o restante da equipe, psicólogos, todo mundo conhecer um pouco da farmacologia, né? E também conhecer as regras gerais, né? Pode ajudar muito a melhorar um tratamento do paciente. Então, eu começo com as regras gerais. Que é o quê? É muito comum os médicos passarem um antidepressivo excelente para o paciente, porém, não explicar para o paciente, olha, a melhora pode levar de 3 a 8 semanas, né? Então, eu sempre digo para o paciente, ó, a maioria das pessoas com 15 dias já sente alguma melhora, mas uma melhora grande pode levar 40, 60 dias. É muito importante dizer isso para o paciente, explicar, né? Uma segunda coisa é explicar os efeitos colaterais mais comuns, né, dos remédios. Então, em se tratando dos antidepressivos, é muito importante a gente citar, né, dependendo de cada remédio, mas no geral, né, a boca seca, que pode acontecer nos primeiros dias, né, visão dupla, né, diplopia, pode acontecer nos primeiros dias, né, pode acontecer prisão de ventre, né, nos primeiros dias, né, pode acontecer uma certa pirexia, né, esofágica ou gástrica, né, que não chega a ser uma gastrite, mas uma queimação, o paciente vai falar de uma queimação aqui, né? Então, assim, pode acontecer tremor, e é muito importante dizer ao paciente que ele precisa suportar esses efeitos colaterais, né? Eu sempre brinco, digo, olha, não se faz um omelete sem quebrar os ovos, né? Aquele paciente que não tem paciência para aguentar os efeitos colaterais iniciais, né, ele não vai se beneficiar da melhora a longo prazo. E em se tratando dos pacientes idosos, é muito importante explicar isso também para a família. Porque para os pacientes idosos, o tempo da resposta pode ser ainda mais longo. A carência do tempo de resposta, né, pode ser às vezes de 3 meses. Então muitos pacientes desistem antes disso e poderiam experimentar melhora depois, né? Então sempre incentivar o paciente a persistir no tratamento, né? Outra coisa muito importante, independente da medicação, explique ao paciente que o tratamento durará 8 a 9 meses, né? Ou seja, olha, né, senhor Gerardo, o senhor vai daqui a 3 meses estar bem melhor, vai estar bem mais... esses sintomas vão ter passado, mas o senhor não pode parar o remédio de uma vez, o senhor tem que continuar tomando, né? E aí, depois de pelo menos 6 meses, né, é que o senhor deve ir tirando, né, gradativamente, com a orientação do médico, né? Não tem nenhuma receita de bolo. Tem, às vezes, quando o remédio dá para quebrar, você tira uma banda a cada 15 dias, depois você começa a fazer dia sim, dia não, né? Depende de cada paciente, mas assim, depois de pelo menos 6 meses, se o paciente já estiver bem, já tiver retornado às suas atividades, você começa a negociar com o paciente o desmame, a retirada gradual. Isso é muito importante, né? A duração média de um tratamento para um episódio depressivo é de 8 meses a 2 anos. Tem paciente que só vai parar de tomar remédio com 2 anos. E tem aquelas pessoas que com 8 meses vão conseguir tirar o remédio e vão ficar muito bem, né? E é muito importante explicar também para as pessoas que a depressão ela vem em episódios. Então, quem tem depressão tem, em média, 4 episódios principais ao longo da vida. Então, quando o paciente trata por um período de 8, 9 meses, além de estar tratando o episódio atual, né, ele está prevenindo episódios recorrentes no futuro.